Fala fera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o canal Químico TV e neste vídeo vamos falar de um conteúdo que é muito frequente na sala de aula e até mesmo nas provas de vestibular e nos cursos de graduação, como por exemplo a Química, a Engenharia Química, a Enfermagem, a farmácia, entre outros, beleza? Então, basicamente, esse conteúdo abrange uma série de cursos, tá? E você precisa realmente compreender, pelo menos, os conceitos. Então, falaremos nesse vídeo apenas dos conceitos envolvendo a teoria ácido e base, beleza? Então, vamos lá. Eu sou o professor Erison, tá? Erison Castro. E esse aqui é o meu Instagram, o meu canal e a minha página no Facebook. Os links vão estar na descrição deste vídeo. Então se liga, pega a visão e você nunca mais vai esquecer. A teoria de Arrhenius é uma das primeiras teorias que embasa esse conceito ácido e base. A partir de seus experimentos, ele definiu que o conceito de ácido é toda substância capaz de liberar íons de H+ em meio aquoso, ok? Aí temos como, por exemplo, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido fluorídrico, ok? Já a base é toda substância capaz de liberar íons de OH- em meio aquoso, ok? Perceba que aqui nós estamos considerando o meio aquoso, ou seja, na presença de água, beleza? Por exemplo, nós temos o nosso hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio e a nossa amônia, beleza? Então vamos lá. Bom, representando brevemente aqui o conceito de ácido, de acordo com a teoria de Arrhenius, nós temos aqui a formação do íon hidrônio, olha aqui, ó, H3O+, ou simplesmente H+, como foi mencionado lá. A representação aqui do ácido vem através de H+, e a água, ok, é a substância que vai capturar esse hidrogênio, beleza? Então, representado aqui embaixo, para você compreender melhor, nós temos a água, beleza? Que é o meio aquoso, e temos aqui o nosso ácido, que é o HCl, ó, tá um embaixo do outro para você não confundir. Esse hidrogênio do ácido, ele será transferido para a água, então ficará como produto final o íon hidrônio H3O+, mais Cl-, beleza? Então temos aqui a formação de íons, mas ele priorizou basicamente a formação do íon hidrônio, ou seja, a liberação de H+, ok? Isso para o ácido. Já a base de Arrhenius, nós temos a substância que libera a nossa hidroxila OH- em solução aquosa. Olha aqui o meio aquoso e a substância, beleza? Então, basicamente aqui, o que acontece? O hidrogênio da nossa molécula de água é transferida para a molécula de amônia. Então, a amônia passa a ter 4 hidrogênios, ou seja, ocorreu aqui a formação do íon amônio mais a liberação da nossa hidroxila OH-, beleza? Então, assim foi definido o conceito de base de acordo com a teoria de Arrhenius. E de forma bem mais didática aqui, tá? Na parte de baixo nós temos a representação do que foi mostrado aqui na parte de cima, beleza? Já a segunda teoria, ok? É uma teoria bem mais, um pouco mais elaborada, ok? Mas não difere muito da primeira. Essa teoria é a teoria Bronsted-Lowry, tá? Foi elaborada por 2 pesquisadores e essa teoria também ela é conhecida como teoria protônica. Por que é teoria protônica?
Bom, eles definiram que ácidos são todas as substâncias capazes de doar um próton H+ a outras substâncias, como por exemplo aqui o nosso ácido clorídrico e a nossa água na forma de molécula H2O, beleza? Perceba que a água está aparecendo nos dois casos, tá? Nós vamos já falar disso. Já a base são todas as substâncias capazes de aceitar um próton H+ de outras substâncias. Então perceba que aqui basicamente está falando do próton H+, beleza? Perceba que não temos mais o termo meio aquoso, ou seja, na presença de água. Uma vez que aqui a água foi considerada tanto como ácido quanto como base. Beleza? Vamos falar disso já já, só mais um pouquinho. Então, temos aqui uma representação, tá? Bem breve dessa teoria, onde nós temos um ácido reagindo com uma base. Por isso que nessa teoria ácido e base nós temos reações ácido e base. Beleza? Então perceba que novamente o nosso hidrogênio ele está sendo transferido na forma de próton H+ para a nossa molécula de água. Perceba que quem é ácido, presta atenção, quem é ácido, opa, só um minuto, tá? Que passei sem querer. Quem é ácido aqui, ó, o HCl, ele vira uma base conjugada aqui do outro lado nos produtos. Perceba aqui, ó, ok? E quem é base aqui nos reagentes, quando ele reage do outro lado dos produtos, ele é ácido. Então perceba que novamente nós temos o hidrônio, ok? Mais Cl-, tudo bem? Então basicamente nós temos a mesma teoria, porém com conceitos novos, ou seja, a formação de pares conjugados. Aí você pode se perguntar assim, professor, essa ideia não se aplicaria na teoria anterior? Sim, mas o Arrhenius não definiu dessa forma, então quem leva os créditos é Bronsted e Lowry, beleza? Então vamos lá. Essa teoria ela ganhou uma diferença ou foi considerada bem mais diferenciada e completa por conta de substâncias anfipróticas. O que é uma substância anfiprótica? É uma substância que se comporta de dois modos, tanto como ácido quanto como base, beleza? E vice-versa. O que isso significa? Significa que quando você reage uma molécula de água com outra molécula de água, nós temos a formação aqui ó, nos produtos de H3O+, que é o nosso íon hidrônio, mais OH- aquoso, que é a nossa hidroxila, beleza? Representado aqui ó, de bolas azuis e cinza, nós temos que uma das moléculas de água vai capturar um hidrogênio da outra molécula, beleza? Então, quem é ácido vira base e quem é base vira ácido. Temos aqui a formação de pares conjugados, beleza? Ácido conjugado, base conjugado, ok? Então, vamos lá. A terceira teoria, não menos importante ou a mais importante de todas, é a teoria de Lewis. Bom, Lewis com certeza já havia estudado as outras teorias anteriores, né? E ele percebeu que as ideias já referidas por outros pesquisadores também se aplicaria na ligação química. Então, ele definiu que ácidos são substâncias que numa ligação química, olha aqui, ó, numa ligação química, podem receber pares eletrônicos, ou seja, pares de elétrons. Temos, por exemplo, aqui o nosso trifluoreto de boro,
o nosso carbocátio, que é o CH3 ou H3C+, beleza? E o nosso tricloreto de alumínio AlCl3, beleza? Já as bases são aquelas que cedem estes pares de elétrons. Então perceba aqui que os termos são diferentes, porém a ideia continua sendo a mesma, beleza? Começamos com formação de íons, liberação de H+, e OH-. Passamos por doação e recepção de próton. Esse próton também era o H+, beleza? Já na teoria de Lewis, temos os pares de elétrons, ou seja, o compartilhamento de pares de elétrons. Então, temos como, por exemplo, na base a nossa amônia, a molécula de água, e aqui uma substância bem mais complexa, beleza? Que é a trimetilamina. Então, o que acontece com a água nessa teoria? Por que ela não é considerada ácido? Bom, vamos ver a representação dessa teoria de acordo com os seus enunciados. Você percebe que essa representação aqui, ó, ao redor dos elementos representados, são pares de elétrons, tá? Então, certamente você já distribuiu aí na sua escola os elétrons e desenhou lá a camada de valência com seus pares de elétrons representados em formas de bolinhas, beleza? Então perceba que o boro, ele pode simplesmente pegar esses dois pares ou esse par de elétron do nitrogênio e assim compartilhar uma ligação química, ok? Então, quando isso acontece, ó, alguém está cedendo o par de elétron, no caso é o nitrogênio, e alguém está recebendo esse par de elétron, que no caso é o boro, ok? Então, quando isso acontece, nós temos a formação de uma ligação química, ok? Então, Lewis foi mais esperto e considerou os elétrons e a formação da ligação química, beleza? Então, este cara aqui que está recebendo o par de elétron é o ácido, e quem está cedendo ou doando esse par de elétron, que no caso é o nitrogênio, esse grupo todo aqui é considerado como base, beleza? Então, só rapidão para ficar bem fixado, ok? A teoria de Arrhenius considera os íons H+ e OH-, que é a nossa hidroxila, beleza? Lembrando que esse H+ aqui, ele pode ser representado também como H3O+, é a mesma coisa, tá? Já na teoria de Bronsted-Lowry, fala-se apenas do próton H+, por isso que é a nossa teoria protônica, beleza? O ácido, ele doa esse próton e a base recebe, beleza? Já na teoria de Lewis, quem recebe os pares de elétron já são os ácidos, e quem doa os pares de elétrons são as bases, beleza? Esta é a representação. Então é isso. Gostou das dicas? Curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal e não esquece, hein? Chame seus amigos para conhecer aqui os conteúdos que são disponibilizados todos os dias, e bons estudos e até mais. Valeu!